Você aí acha que fantasmas e histórias de assombração acontecem só lá fora? Histórias de terror com lugares abandonados cheios de fantasmas e espíritos? Até parece que isso não vai ter aqui no Brasil, não é mesmo? Se prepare aí porque hoje você vai conhecer até uma cidade fantasma brasileira. No vídeo de hoje nós vamos te mostrar alguns dos lugares mais mal assombrados do Brasil. Mas antes, já sabe, né? Arrasta a tela aí pra baixo e clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva. Se inscreveu e agora também tem que fazer o quê? Deixar o like se você é um fodinha. Yeah! E agora, puxa a vinheta. Teatro Amazonas. Inaugurado em 1896, sem dúvida o Teatro Amazonas, em Manaus, é um lugar cheio de histórias, e uma delas diz que esse teatro é assombrado. A lenda diz que o teatro está cheio de espíritos brincalhões, dos atores mortos desse teatro, que se recusam a deixar os palcos e aí, depois de mortos, ficam ali vagando. Segundo relatos de empregados e ex-empregados, os espíritos brincam com as pessoas movendo os objetos de lugar. Tá vendo? Poltergeist também aqui no Brasil, fios. Além disso, dizem que à noite fazem barulhos e já ouviram até instrumentos musicais tocando de noite. Se o teatro é assombrado de fato ou não, a gente não sabe. Mas se você estiver duvidando, pode ir atrás dos funcionários que trabalhavam lá e pediram demissão, pois ficavam morrendo de medo dos objetos que se mexiam e dessas histórias que falamos. Se você quiser, fica aqui no Brasil, então você pode ir lá, ó. Fica em Manaus, Teatro Amazonas. Passa lá uns dias pra você ver e tira as conclusões. Mercado Modelo, Salvador. Agora vamos para o Mercado Modelo, que fica em Salvador, na Bahia. Como o próprio nome já diz, o mercado é usado como um importante centro comercial. É um grande mercado aberto com várias lojinhas, você pode ir lá comprar comida, comprar alimento, comprar coisa para casa, tem de tudo nesse mercado. E mesmo sendo um lugar bastante popular e frequentado, isso não impede do lugar ser assombrado. Quem trabalha nesse lugar garante que o subsolo desse mercado é cheio de túneis assombrados, que eram usados para armazenar escravos. Até mesmo alguns visitantes afirmam que no local é possível ouvir alguns gritos de pedido de socorro vindo do subsolo. Pesado. Vários relatos dizem que à noite o negócio piora, aí você consegue enxergar até vultos, ouvir chicote estralando no chão, gritos de dor e corrente também sendo arrastado. É só a lenda, viu, gente? Lenda, não é a gente que tá inventando também, não. Alguém lá de Salvador que tava falando. Seu povo que contou. O povo que fala. Castelinho do Flamengo. Localizado na zona sul do Rio de Janeiro, o Castelinho do Flamengo é um dos lugares mais assombrados do Brasil. Segundo a lenda, o castelo foi construído por volta do século XX por um arquiteto italiano chamado Gino Coppedi. Em 1932, ele foi vendido para a família de Maria de Lourdes, que na época era apenas uma criança. Alguns anos depois, essa criança Maria viu seus pais morrerem atropelados. E esse acidente fatal e chocante aconteceu bem na frente da casa deles. Depois disso, Maria teve a sua guarda assumida por um tutor, já que não tinha mais parentes vivos. Esse tutor então aproveitou da situação, roubou todo o dinheiro, torturou e trancou a pobrezinha Maria na torre do castelo. Ela ficou presa tanto tempo que um dia não aguentou e se jogou da torre e morreu, deixando apenas seu fantasma vagar pelo castelinho. E com isso o lugar ficou conhecido por um lugar assombrado. Até hoje há relatos de pessoas que escutam vozes dando risada, passos, vozes e objetos se mexendo no castelinho. Maria de Lourdes, você ainda tá aqui? Foi você que fez esse ruído que a gente ouviu há pouco? Edifício Martinelli. Construído em 1934, o edifício Martinelli é considerado um dos edifícios mais assustadores de São Paulo. Segundo a lenda, dentro do prédio é possível ouvir vozes vindo do poço do elevador, além de portas e armários batendo sem motivo. Há relatos de pessoas que viram fantasmas de uma mulher loira vagando pelos corredores do prédio. E a explicação para tudo isso, esse edifício já foi palco de vários assassinatos. Em 1947, em um dos quartos desse prédio, 5 homens sequestraram uma garota e abusaram dela. E depois mataram. Já em 1960, um garoto chamado Davidson foi estrangulado e jogado no poço do elevador pelo assassino apelidado Meia-Noite. E em 1961, um casal que morava no segundo andar se matou depois de uma briga. O edifício Martinelli é considerado um dos edifícios mais assustadores de São Paulo. Cruz do Patrão. Considerado o monumento mais assombrado de Recife, a Cruz do Patrão é apenas uma coluna com uma cruz no topo. E como isso pode ser assombrado? Uma coluna só? A princípio, a Cruz do Patrão foi criada para servir como referência para navios na época da escravidão, mas com o tempo descobriram outras coisas sobre esse lugar. Ali onde o monumento ficava já foi usado como um antigo cemitério clandestino, onde os donos dos navios negreiros enterravam os escravos mortos. Outra coisa que acontecia ali era o fuzilamento de militares condenados. Ou seja,
seja, eles matavam geral ali. Por conta de todos esses acontecimentos bizarros e histórias de mortes, esse lugar ficou conhecido como assombrado por várias almas que vagam por ali. Fordlândia. Nosso próximo lugar fica nas margens do rio Tapajós, uma pequena cidadezinha chamada Fordlândia, lá no Pará. E essa cidade foi fundada por Henry Ford, o famoso americano empresário dono da marca Ford. Ele fundou a cidade em 1920, com a intenção de cultivar serigueiras e assim melhorar os custos da borracha que ele usava nos carros dele. Tava tudo indo muito bom, muito bem, muito bonito, só que aí com o final da Segunda Guerra Mundial, Fordlândia teve que ser fechada. E aí a cidade foi abandonada, virando uma cidade fantasma. Muitas pessoas acreditam que o lugar seja assombrado graças às milhares de pessoas que deram a sua vida trabalhando nessa cidade. Solar das Sete Mortes. O Solar das Sete Mortes é um grande casarão construído por volta do século XVII, na Bahia. Esse lugar conta com tudo que já falamos nos outros lugares, vozes, barulhos, Coisas tudo mais. se mexendo. Neste lugar ainda acontecem goteiras sem explicações e aparições de névoas e vultos para todos os lados. E o motivo dessa casa ser assombrada é que a lenda diz que a escrava teria se irritado com seus patrões e matado eles e seus filhos todos envenenados. Edifício Joelma. Esse, sem dúvida, é um dos lugares mais assombrados do Brasil e também um dos mais conhecidos. O edifício Joelma, que fica em São Paulo, foi fundado em 1971. Mas ficou famoso mesmo no dia 1º de fevereiro de 1974. Quando infelizmente o prédio inteiro foi tomado pelo fogo. O acidente trágico acabou queimando o prédio inteiro, levando aproximadamente 190 pessoas à morte e ferindo 300 pessoas. Após o incêndio, o prédio passou por reforma, até mudou de nome, mas não adiantou nada. Todo mundo já achava que aquele lugar era amaldiçoado. Muitas pessoas relatam ter ouvido vozes, vultos e até mesmo luzes acendendo ali. E por curiosidade, no mesmo lugar, antes de construir o prédio, já tinha acontecido vários assassinatos. Em 1948, Paulo Camargo, um professor de 26 anos, cometeu um crime brutal, matando sua própria mãe e suas irmãs que moravam com ele, no mesmo lugar onde o prédio foi construído. Depois de matar toda a sua família, Paulo jogou os corpos no poço e se suicidou. E todas essas histórias fazem as pessoas acreditar que o edifício Joelma seja um dos lugares mais amaldiçoados, assombrados, enfim. Mas é claro que existem muitos outros, né, galera? Bom, mas esse vídeo fica por aqui, espero que tenha gostado. Se você gostou, então deixa seu like nesse vídeo. Por favor, galera. Vocês amam esses lugares. Vocês amam o tema brasileiro e ainda mais coisa mal assombrada. Então, mal assombrado no Brasil, explosão de like, por favor. Meta aí de 325. 325 mil likes, viu? Bora. Se tiver 325 mil likes nesse vídeo, fica muito feliz. Quem sabe em um outro vídeo no futuro. Parte 2, não é mesmo? E também não esqueça, galera, de se inscrever no canal, clicando no botãozinho inscreva-se. Redes sociais aqui na tela. Isso mesmo, nossas redes sociais aqui, ó. Segue a gente lá, vai Dani lá. Molo, vai lá, entra e comenta Joelma. Pode entrar no meu e comentar... Fordlândia. Fordlândia. Boa, Joelma e Fordlândia. Ficamos por aqui então, até o próximo vídeo. Isso tudo, Valeu. pessoal. Valeu!